Oi gurias, tudo bom? Bora de tutorial? Hoje eu vou ensinar a fazer essa maquiagem clássica e bem linda. A gente vai começar aplicando a camuflagem da Maquillé na cor Canelle. Eu aplico na minha pálpebra para neutralizar e também para minha sombra pigmentar melhor. Então isso faz muita diferença e também ajuda na durabilidade da sombra. Eu vou começar aplicando essa sombra nesse tom de laranjinha. Ela é da paleta da Morphe 25C, a referência. E eu começo dando batidinhas e depois eu vou levando pro meu côncavo. Com a mão bem leve, eu faço movimentos circulares e vai e vem. Então, quanto mais leve for a tua mão, mais bonito o teu esfumado vai ficar. E ele não vai correr o risco de ficar marcado, tá bom? Esfumo nas laterais e vou levando um pouquinho acima do meu côncavo, porque minha pálpebra é bem pequenininha, então eu faço isso para ela dar uma impressão que é um pouquinho maior, tá? Então, se tu tem a pálpebra pequenininha, faz isso que vai dar super certo. E eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, começo depositando e depois eu vou contornando o meu côncavo com essa sombra. Aí eu esfumo bem para não deixar essa sombra marcada. Vou levando também para o finalzinho do olho nas laterais, para tirar toda a marcação. E depois eu venho e pego o pincelzinho da Macrylan, ele é um pouquinho menor que o outro que a gente utilizou. E eu pego essa sombra de tomzinho de marrom e vou aplicando ela no finalzinho do meu olho e vou levando acima do meu côncavo, tá? Então, notem que eu deixo a primeira cor aparecendo, tá? Para não tirar aquela cor que a gente colocou antes, e depois eu vou esfumando as laterais. Ó, notem que eu peguei um pouquinho do laranjinha e agora eu vou esfumar as bordinhas para tirar a marcação. Peguei esse tomzinho de marrom um pouquinho mais escuro, o pincelzinho da Macrylan, que ele é um pouquinho menor que o segundo que a gente utilizou, e agora eu começo a aplicar no cantinho, mas sempre deixando o outro tom aparecer. Agora eu peguei esse tom de preto da paletinha da BH Cosmetics, mas pode usar qualquer preto que tu tiver. E eu começo aplicando só no cantinho. E o preto eu não vou subir tanto, tá? Porque senão é muito difícil de tu esfumar. Então, eu coloco somente um pouquinho ali na pálpebra mesmo e subo bem pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo. Agora, eu peguei o segundo pincel que a gente tinha utilizado, da Macrylan, e eu vou esfumar as bordinhas. Aí, eu pego um pouquinho da sombra marrom para me auxiliar, tá? Que isso vai formar um degradê bem legal. Então, eu faço isso e vou esfumando. Se necessário, a gente pode voltar com o primeiro pincel, com aquela sombra de laranjinha, com o restinho que tiver no pincel, e esfumar. Aí vai facilitar na hora de tu esfumar. Outra dica importante, quando tiver muito marcado, é tu pegar uma sombra, pode ser cintilante ou opaca, e iluminar o ponto alto da sobrancelha. Então, isso já vai tirar um pouquinho do marcado, tá? Já vai dar uma suavizada na sombra, tá? Ó, notem que já melhorou bastante. E agora, só para dar o acabamento, eu pego o primeiro pincel, sem sombra mesmo, e tiro a marcação. A gente vai utilizar essa sombra branca da Ana Paula Marçal. Ela é a cor Snow, ela é opaca e ela vai dar uma iluminada na nossa pálpebra, vai dar uma abridinha no olhar. E a gente passa bastante, tá? Eu vou criando camadas e eu aplico umas 3 camadas mais ou menos, para ela ficar bem intensa a cor. E depois eu esfumo as bordinhas com o primeiro pincel, só para tirar a marcação, para essa sombra ficar uma entrando dentro da outra. Embaixo eu vou esfumar com as mesmas cores que eu utilizei na pálpebra, porém eu não vou usar o preto, tá? Para o meu olho não ficar tão carregado. Vou usar somente o tom de laranjinha e o de marrom. E agora, dentro da linha d'água, eu vou colocar a camuflagem na cor Snow dentro da linha d'água, porque o lápis não pigmenta dentro da minha linha d'água, e assim foi um jeito que eu encontrei de ficar bem pigmentada e durar muito tempo esse begezinho dentro da linha d'água. É muito legal. Testem aí que vocês vão amar também. Agora eu vou pegar o delineador da Dylos, o delineador em gel, e esse pincelzinho da Macrylan, e vou começar aplicando no meu cantinho interno dos olhos. Eu vou aplicar primeiro dentro da linha d'água. Eu faço isso com o olho aberto, que eu enxergo melhor. E agora eu vou começar a puxar o delineado, tá? Então, esse delineado eu vou fazer ali até o finalzinho dos meus cílios e depois eu vou esfumar com a sombra preta,
tá? Então, eu faço isso, é bem fácil, só faço bem rente ali a minha raiz dos cílios, tá? Sem muito mistério. E agora eu vou esfumar ali o cantinho, o finalzinho, eu vou esfumar com a sombra preta, pra dar acabamento, tá? Eu faço isso com a mão bem leve, pra não marcar essa sombra preta, e eu coloco só no finalzinho mesmo, nem subo, é só pra dar acabamento. Feito isso, eu vou vir com a máscara de cílios, essa da Luisance que eu vou utilizar, e eu vou aplicar na parte inferior dos cílios. E depois eu aplico em cima também. E agora eu vou aplicar o batom. Enquanto meus cílios está secando, eu vou aplicar esses dois batons. Eu começo com a cor Letícia, que é da Bruna Tavares. Depois eu utilizo o batom na cor Elegância, da Mari Saad, by Payot. Eu utilizo ele acima da primeira cor, para ficar o tom que eu desejo. Agora eu vou aplicar os cílios postiços, eu já passei a cola, já deixei secar um pouquinho. E agora eu vou aplicar, coloco a bundinha pra cima, assim, ó. E aí eu deposito ele no meu olho, em cima dos cílios, né? Coloco ele ali e agora eu vou dando umas empurradinhas pra ele grudar no vãozinho ali que tem entre a minha pálpebra e os meus cílios. E essa é a maquiagem de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Another life.